Agora vamos para o terceiro pilar do método Aristo, que também é um direcionamento, só que esse é um direcionamento que é muito menos óbvio do que os outros, e eu diria que quase ninguém utiliza de forma inteligente, que é o direcionamento que a gente chama de direcionamento micro, ou direcionamento por subtópico, ou então, para quem é íntimo da Aristo, o direcionamento para os CCQs, que é uma sigla para conceito-chave para questões, que são aqueles conteúdos, aqueles conceitos que são essenciais para você acertar uma questão. E aí, basicamente, o que significa isso? O tempo todo agora, até agora, né, nesses dois primeiros pilares do método Aristo, a gente está falando do seu direcionamento para um tema. Então, será que eu estudo e reviso vigilância epidemiológica ou será que eu estudo e reviso pré-natal? Esses são dois temas, são dois assuntos. Agora, será que dentro de pré-natal existe algum subtópico mais importante do que o outro? Será que dentro de hipertensão ou dentro de diabetes, por exemplo, existe algum subtópico mais importante do que o outro? Barreto, você que, se eu não me engano, é professor de diabetes, Sim, né, cara? Exato. Então me conta aí, tem algum subtópico mais importante que o outro? Eu tava pensando exatamente em diabetes, cara, porque diabetes, você tem 8 antidiabéticos não insulínicos. E todos eles... Calma aí, antidiabetes você tá falando dos fármacos. Dos fármacos, exatamente. São drogas, né, antidiabéticas, sem contar a insulina. E todas elas caem. E assim, são geralmente as questões com nível de dificuldade mais alto, moderado, que vão definir se a pessoa consegue ser aprovada ou não. Só que a verdade é que não cai tudo desses 8 antidiabéticos. Caem coisas específicas de cada uma das classes. Por exemplo, no caso da acarbose, o que é cobrado é o seu efeito colateral do trato gastrointestinal. No caso das glitazonas, o que é cobrado é a sua contraindicação dos pacientes que têm insuficiência cardíaca congestiva. Agora, no caso da glifosina, geralmente o que é cobrado, Edu, na verdade é o efeito benéfico no paciente que tem doença cardiovascular instaurada, sei lá, IC ou coronariopatia, que seja. Não, então pensando aqui no que o Barreto está falando, a gente primeiro começou de diabetes, né? Que é, cara, se a gente for pegar, por exemplo, o Harrison, são 2 volumes desse tamanho, né? Hoje em dia. Cara, existem provavelmente livros, textos, tratados sobre diabetes, que também devem ter 2 livros desse tamanho. Ou mais até. Então, assim, diabetes é um assunto gigantesco. Primeiro você afunilou para falar de tratamento, né? Que você poderia ter falado de diagnóstico, você poderia ter falado de fisiopatologia, dos tipos de diabetes. Existem várias complicações agudas, complicações crônicas. Você começou a falar de tratamento, que já é um subtópico Isso é interessante, importante. Porque assim, se você avalia diabetes, diagnóstico, tratamento e complicações, a proporção é desigual. Por exemplo, diagnósticos tem 25% mais ou menos das questões. Complicações agudas e crônicas também dividem mais ou menos 25%. Só tratamento já divide 50% de todas as questões. Ou seja, se você estuda só tratamento de diabetes, você acerta metade das questões. Só que aí é aquilo, dentro de tratamento, os antidiabéticos são muito cobrados, só que você não precisa saber tudo. Se você sabe só um pouquinho de cada coisa, e se você descobre o que é esse pouquinho, você aumenta muito a sua produtividade. Isso é muito interessante porque isso é mais uma daquelas coisas que pode turbinar a sua produtividade e fazer com que o seu esforço de fato seja traduzido em pontos. Porque quando você pega um tema grande como é diabetes, cara, às vezes a gente fica perdido. O que pode cair? Porque uma coisa é você estudar diabetes para a prática. Na prática, cara, você tem lá a sua anamnese, então você tem que saber fazer o diagnóstico, você tem que saber pedir os exames complementares corretos, você tem o tratamento, você tem a explicação para o paciente, como utilizar a insulina, se for o caso, os efeitos colaterais, enfim. Você tem toda a prática que a gente já está acostumado. Agora, quando você cara, eu preciso estudar diabetes para a prova do Revalida. Cara, muitas vezes a gente paralisa, a gente não sabe o que fazer. E quando a gente tem um direcionamento micro bem feito, quando a gente sabe quais são os CCQs fundamentais de cada tema, cara, o seu estudo ele aumenta a produtividade enormemente. Você praticamente se assegura que você não vai perder tempo. Porque a pior coisa que pode acontecer não é você não conseguir a sua revalidação. A pior coisa que pode acontecer é você estudar pra caramba, gastar tempo, gastar dinheiro, gastar energia e no final perceber que o seu estudo foi em vão, que você não consegue a sua nota. E a melhor maneira de você garantir que o seu estudo não vai ser em vão é exatamente seguindo todos esses 4 pilares, né? Mas especificamente esse do subtópico é muito importante.